vamos ler uma passagem curta hoje, que é 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Escute com fé a palavra de Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é, da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? Vamos a Deus em oração? Pai, nós necessitamos, Deus, do Teu Espírito Santo em nós agora, Pai, para que essas palavras se tornem espírito e vida em nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender a grandeza do Teu Evangelho e que essa palavra, Senhor, seja como uma semente plantada no nosso coração, que produza vida e dê fruto, Deus, e fruto que permaneça. Nos ajuda, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, com humildade para ouvir a Tua voz, escutar, Senhor, a Tua direção e o Teu ensino para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Muito prazer, eu sou o Jader Bittencourt, sou pastor dessa igreja. Sei que às vezes não parece que eu sou pastor, mas eu sou pastor da igreja aqui. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de pregações chamada A Cultura do Evangelho. Então, a cultura do Evangelho se baseia em alguns valores. Então, nós estamos pregando semana após semana quais são esses valores do Evangelho. Nós começamos a primeira pregação, a primeira exposição sobre humildade, que é a virtude necessária para que todas as outras virtudes floresçam. É o solo em que todas as outras virtudes do Evangelho florescem. Na semana passada nós ouvimos o reverendo Alípio Dias Lopes trazendo a pregação a respeito de generosidade. E hoje nós vamos falar sobre piedade. Agora, fica a pergunta: o que é piedade? O que é piedade? Você já parou para pensar que piedade, assim, a grosso modo, a gente pensando na palavra piedade, ela é ter, a grosso modo, ter compaixão de outrem, ter piedade de alguém. Mas por que nós deveríamos ter piedade de alguém? Por que nós deveríamos ter compaixão de alguém? Ou será que isso realmente passa nas nossas mentes, na nossa cabeça? Ter compaixão e piedade de alguém? A piedade é uma virtude do Evangelho, óbvio, né? Senão não estaria pregando isso, porque a série é a cultura do Evangelho. Mas a piedade é um valor intrinsecamente cristão. Porque o Deus cristão, o Deus que nós cremos, é um Deus rico em piedade. Ele teve piedade de nós. Nós acabamos de cantar essa canção. Sangrou para me estancar, chorou para me acalmar, perdeu para que eu pudesse ganhar. Deus se moveu de íntima compaixão na direção dos pecadores. E é por isso que nós podemos compreender o que é piedade. Porque Deus é piedoso. E Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem piedade de nós todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fosse por isso, todos nós seríamos consumidos. Então Deus é piedoso.
Mas antes de entrar nisso, eu queria pensar nesse texto que nós lemos, e eu queria focar os olhos nesse versículo especial, que é o versículo 7, finalzinho do 7 e o 8, que diz o seguinte: exercita-te na piedade, exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a da que há de vir. Eu sei que todos aqui, ou a maioria tem um Instagram. Não tem, Bruno? Os mais piedosos não têm Instagram, tá bom, beleza. Mas a maioria de nós tem Instagram. E uma das coisas que mais faz sucesso no Instagram, o que é? Ser fitness. É ou não é? Uma das coisas que mais bomba no Instagram é ser fitness. Quem é que nunca viu ali a pessoa levantando peso na academia e tal, e dizendo ali o que tu tem que comer, o que não tem que comer, para alcançar o objetivo final de ter um corpo saudável e de ter, né, um shape admirável, vamos colocar dessa maneira para não ser muito vulgar, né? Shape admirável. Mas aqui olha o que Paulo está dizendo. O exercício físico tem algum valor. Então nós não somos daqueles que acreditam que a gente tem que dar valor apenas para aquilo que é espiritual. Nós não somos gnósticos. Nós acreditamos que Deus nos deu uma alma e colocou essa alma dentro de um corpo. Senão, não teria na palavra de Deus dito que o corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Eu não quero fazer uma teologia aqui demonizando o fitness e o comer bem, o comer saudável. Isso faz parte da vida. Isso é bom. Mas, por outro lado, existem muitas pessoas que têm o shape perfeito, que têm uma saúde de ferro, comem bem, se alimentam bem, malham, se exercitam, mas estão com a alma enferma, se não morta. Então o que Paulo está dizendo aqui é que não adianta só malhar o corpo, não adianta só ser fitness. É necessário também nós nos matricularmos na academia de Deus, na academia da alma. E ele está dizendo aqui, treina com afinco, exercita-te na piedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como fazer isso, né? Todo mundo aqui imagina que deve ser piedoso, isso passa pela cabeça, mas como fazer isso? E a gente vai dar uma olhada para algumas coisas nessa noite. Então, vou dar uma definição um pouco mais aprofundada do que é piedade. Piedade é a atitude correta diante de Deus e diante das coisas que Deus criou. Muito parecido com a humildade. Mas a piedade vai um pouco mais além. A piedade tem um fundo, sim, teológico, que é crescer no entendimento de Deus, e na medida que nós crescemos no entendimento de Deus, nós passamos a amá-lo melhor e passamos a nos relacionar melhor com as coisas que Deus criou, inclusive com o próximo, que também é criatura de Deus. Piedade, alguns sinônimos são reverência. Quando Paulo usou essa palavra no grego, ele estava se referindo a ter piedade, a mesma palavra que era ter reverência aos governantes. Reverência, amor, obediência, santidade, são sinônimos possíveis para piedade. E aqui eu queria ler uma definição importante, acho que bem
apropriada sobre o que é piedade. João Calvino disse o seguinte: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Apropria-se da justiça e teme mais o ofendê-lo do que a morte. Isso é piedade. Vou repetir. A verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Apropria-se da justiça e teme mais ofendê-lo do que a morte. Ou seja, nós somos chamados por Deus para ser filhos de Deus. Nós somos chamados a ser filhos de Deus, mas nós não podemos esquecer de que nós somos servos de Deus. Então são as duas coisas. Em nenhum momento na Bíblia, nenhum personagem bíblico tratou Deus com uma intimidade irreverente. Todos os personagens bíblicos trataram Deus, inclusive o próprio Senhor Jesus, eu já vou mostrar isso para vocês, trataram Deus com um amor paternal, mas com uma reverência. Então a gente olha para Davi, em toda a linguagem dos Salmos, Davi ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Reverência a quem Deus é. Intimidade pessoal. O Senhor é o meu pastor. Outro exemplo. Jesus, na oração que ele nos ensinou, como ele se refere a Deus. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, eu não estou me referindo a qualquer pessoa, é ao Pai nosso que estás no céu. Reverência seja dada ao nome do nosso Deus, do Deus que é Pai. E ele ora, entrega as suas petições ao Pai, mas no final da oração ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Intimidade e reverência. Intimidade e reverência. Então, piedade é essa consciência, essa atitude diante de Deus e diante do próximo. Em contraponto ao que é ser piedoso, nós encontramos, o contrário de ser piedoso é ser ímpio, é ser não pio, não piedoso. Ou seja, o ímpio é aquele que afronta a Deus, aquele que não está nem aí para Deus, aquele que despreza quem Deus é, aquilo que Deus disse e aquilo que Deus espera do ser humano. Ímpio é aquele que ignora, que despreza a Deus, que não se submete a Deus. Vocês lembram o contraste que a gente estudou nos grupos do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a vida do ímpio. Pelo contrário, e o contraste é aquele que se deleita na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Esse é o piedoso, é o contraste com o ímpio. Mas o que eu queria falar com vocês aqui, aprofundando mais o conceito de piedade, existe uma tríade. Eu sei que tem músicos aqui, até o meu amigo aqui que é músico, sabe que a formação de acorde é pelo menos 3 notas, né? Essa tríade, tônica, terça e quinta, sei lá, pelo menos um acorde. O que eu sei de música não passa muito disso. Então existe uma tríade da piedade. E a tríade da piedade é a seguinte: temor a Deus, amor por Deus e desejo por Deus. Essa é a tríade da piedade. E nessa noite, Deus quer que a gente
assine um plano vitalício na Academia de Deus. Não é um plano anual, nem de 6 meses, nem de 3 meses, nem mensal. É um plano que vai daqui para a eternidade, para que nós cresçamos em piedade. Para isso a gente precisa entender bem essa tríade. O que é temor a Deus? O que é temor a Deus? Temor a Deus é essa reverência. Essa reverência. Talvez muitas pessoas aqui possam pensar que reverência é uma palavra ultrapassada, antiquada, descontextualizada. Mas o fato é que todo e qualquer discípulo de Jesus tem temor a Deus. É impossível ser discípulo de Jesus sem temer a Deus. Joe Murray diz: o temor a Deus é a alma da piedade. As pessoas pensam, né? Olha que incoerência, eu sei que vocês já ouviram isso. É proibido julgar, ninguém pode julgar. Todos querem justiça, mas ninguém quer ser julgado. Olha que incoerência. As pessoas querem justiça, mas elas não querem ir para um tribunal para serem julgadas. Ou tem aqueles que falam, só Deus pode me julgar. Não, só Deus, tem tatuado nas costas no filme das Panteras, né? Cara, o vilão é aquele, só Deus pode me julgar. E a pergunta é, isso não te apavora? Um Deus que esquadrinha os corações, um Deus que sabe o que tu pensa, o que tu sente, o que tu fala, o que tu diz, o que tu faz, todos os dias, 24 horas por dia, não te assusta o fato de Deus te julgar? Isso só prova que você não tem conhecimento algum sobre quem é Deus, porque isso é um absurdo. Que eu possa ser julgado no tribunal dos homens, mas não seja julgado no tribunal de Deus. A real é que todos nós sabemos, no fundo, até as pessoas mais ímpias que têm esse ditado como o jargão da vida, a bio do Instagram, sabem que um dia comparecerão ao tribunal de Deus e prestarão contas da sua vida. Eu queria aqui citar alguns versículos e quero consertar aqui uma percepção que às vezes nós temos, ou que porque foi nos ensinado errado, que temor a Deus, de que um Deus temível é o Deus do Velho Testamento. Não, isso aí era Velho Testamento, né, pastor? Agora nós estamos no tempo da graça, né? Então, calma lá. Vamos lá. Devagar. Tem um amigo nosso que fala, né? Calma, pastor, devagar. Vamos devagar, então. Velho Testamento, Jeremias diz o seguinte: farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor nos seus corações, para que não se apartem de mim. Porei o meu temor nos seus corações, para que não se apartem de mim. Isso está escrito em Jeremias 32, 40. Beleza, Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Novo Testamento? Onde é que tem temor de Deus no Novo Testamento? Atos 9, 31 diz o seguinte: assim as igrejas tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Ué, mas não é Novo Testamento? Cadê a graça? Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quando Ananias e Safira foram consumidos por terem mentido por Espírito Santo, era Novo Testamento, era tempo da graça. Mas grande temor sobreveio sobre o coração daqueles que assistiram aquela cena.
para fechar, mais um texto do Novo Testamento sobre temor. Em 1 Pedro diz o seguinte, olha só o que diz, e aqui para fechar assim, ó, a gente não discutir mais sobre temor de Deus, tá? As pessoas gostam de chamar Deus de Pai, mas não querem Deus como Senhor. Mas Deus só é Pai daqueles que reconhecem Ele como Senhor. Isso é um fato. Deus só é Pai daqueles que reverenciam Deus como Senhor. 1 Pedro 1,17 diz o seguinte, olha só, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se de fato vocês têm a Deus como Pai, andem no temor do Senhor, é o que ele está dizendo. Sem intimidade fingida. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que, justamente, é o que nos leva para perto de Deus. Porque Deus não aceita uma intimidade que é fingida. Deus deseja uma intimidade profunda, porém reverente. Pensa na relação de um pai com um filho. E aqui eu faço uma aplicação dos 10 mandamentos. Se temos a Deus por Pai, olha como Deus espera que nós nos comportemos em relação ao nosso pai terreno. Honra o teu pai e a tua mãe. Se Deus dá um mandamento desses para nós, pessoas aqui na terra, quanto mais Deus. O que é honrar pai e mãe? Uma aplicação rápida. Honrar pai e mãe. Amar, obedecer e ser grato. E ser reverente. Isso é honrar pai e mãe. Todo pai ama e deseja ser amado por seu filho. Deus também deseja ser amado pelos seres humanos. Mas Deus também deseja ser obedecido. E Deus deseja também ser reverenciado como Deus e como Senhor. E também é assim com os nossos pais. Meu pai está aqui na frente. Eu amo ele e eu sei que ele me ama. Mas se eu desrespeitá-lo e desonrá-lo e fizer uma brincadeira de mau gosto, ele vai mostrar para mim que eu estou sendo irreverente, que eu estou desonrando ele. Então essa é a relação. Amor, profunda intimidade, porém reverência. É isso que Deus espera de nós. Então, temor a Deus, ficou claro? Temor a Deus. Intimidade e reverência. Segundo ponto, né, da tríade. Temor a Deus, amor por Deus. Amor por Deus. Irmãos, só é possível amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só é possível amar a Deus porque Ele é quem nos ensina o que é amar. Ele nos ensina o que é amor. Então, o nosso amor por Deus é uma resposta ao amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Poderíamos aqui falar sobre eleição, mas eu não vou entrar nesse tema. Mas eleição é isso. Os eleitos respondem em amor e reverência a Deus que os amou primeiro antes da fundação do mundo. Isso é eleição. Em uma frase. Só o cristão temente a Deus pode voluntariamente prezar o amor divino. Porque se Deus ama aquele que o despreza, Deus está jogando amor fora. Só o cristão temente a Deus pode voluntariamente prezar o amor divino. Ele percebe o abismo que separa Deus de si, o abismo de pecado e de trevas que separa o ser humano de Deus.
um Deus santo e a criatura pecadora, e o amor de Deus que construiu essa ponte que atravessa esse abismo. Então o amor de Deus é o que cobre esse abismo para que a gente possa atravessar esse abismo e se entregar em amor por Deus. Quem escreveu isso foi Jerry Bridges. Jerry Bridges. Pegou? Jerry Bridges. Me fugiu o nome da pessoa agora, mas teve uma pessoa que falou o seguinte: o que é o amor a Deus? O que é o amor a Deus? Mais uma vez, o que é o amor a Deus? Só o sabe aqueles que foram amados por Ele. Tente explicar o amor de Deus para o incrédulo. Tente explicar o amor de Deus para o ímpio. Ele não saberá. Ele não compreenderá a profundidade, o tamanho, a intensidade. Só quem é amado de Deus sabe o que é ser amado por Deus. É por isso que o amado de Deus, a pessoa que é chamada por Deus, eleita por Deus, quando a gente fala sobre o amor de Deus, ela já começa a chorar. Porque ela sente o amor de Deus. É palpável, é tangível o amor de Deus. Para aquela pessoa, o amor de Deus é real. É perceptível. É por isso que a gente se emociona quando fala do amor de Deus. Porque para quem é amado de Deus, o amor de Deus é palpável, tangível, sentível, se é que existe essa palavra. Então, temor a Deus, amor por Deus e desejo por Deus, para fechar a tríade. Então, a verdadeira piedade, ela desperta as nossas afeições e aumenta o nosso desejo pela presença de Deus em nossas vidas. A verdadeira piedade desperta isso em nós. Santo Agostinho tinha uma frase que eu achei muito interessante em relação a isso. Olha o que Santo Agostinho dizia: Senhor, põe sal na minha língua, para que eu tenha sede de Ti. Essa pode ser a nossa oração. Às vezes a gente não tem sede por Deus. E é perceptível. É porque a gente não está matriculado na academia de Deus. Às vezes a gente não tem sede por Deus. Mas a gente pode fazer essa oração: Senhor, põe sal na minha língua, para que eu tenha sede de Ti. Eu queria abrir com vocês, rapidamente, o Salmo 63. Quando falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que vocês imaginam que seja? Davi era um homem piedoso. É isso que isso significa. Davi temia Deus, amava a Deus e desejava por Deus. Olha o que ele escreve, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Parece a oração ou a canção de alguém piedoso. Pessoas podem vir à igreja, pessoas podem, entre aspas, se converter ao cristianismo,
por N motivos diferentes, que não o motivo correto. Pessoas podem se converter ao cristianismo, frequentar igreja, ser membro de igreja batista, inclusive, pelos motivos errados. Então a gente precisa bater um raio-x da nossa alma, fazer uma avaliação física da nossa alma, para ver como está a nossa piedade. Será que a nossa piedade bate com aquilo que a gente está lendo aqui? Será que a gente teme a Deus como deveria? Será que a gente ama a Deus como deveria? Será que a gente tem sede realmente de Deus? O John Stott, o velhinho que já morreu, mas que eu amo as obras dele, tudo que ele escreve. Se ele tivesse escrito uma receita de bolo, eu leria a receita de bolo do John Stott. Até ali encontraria piedade. Ele diz o seguinte: a conversão consiste em: anteriormente, não há tempo para Deus, não há lugar para Deus na minha vida. Agora, eles dizem: sempre tenho o Senhor diante de mim. Eles ouviram o chamado de Deus para renunciar à impiedade e viver uma vida piedosa, vivendo de maneira a antecipar o céu, vivendo a vida do céu aqui na terra, centrada em Deus e governada a partir do trono de Deus. Isso é ser cristão. O cristianismo não pode ser um adereço, não pode ser uma roupa de domingo, não pode ser um detalhe, uma particularidade da sua vida. O verdadeiro cristão é alguém que tem consciência de que não pertence mais a si mesmo, de que agora vive para o seu Senhor. O servo é alguém que não busca os seus próprios interesses, mas que busca o interesse do seu Senhor. Eu sei que é desconfortável ouvir a palavra Senhor nos nossos dias, mas é como Deus fez questão de se apresentar. Volto mais uma vez ao Salmo 23. Davi desfrutava de profunda comunhão, de profundo consolo, de profunda intimidade, alegria, gozo, satisfação de Deus. Mas ele só alcançava isso de Deus porque ele se colocava na condição de servo, na posição, tinha a atitude adequada de servo de Deus. O Senhor é o meu pastor. Guarde essa frase. O Senhor é o meu pastor. Está resumido aí. Deus deseja intimidade conosco. Deus nos criou para amá-lo e para termos intimidade com Ele, mas não sem reverência. Definido o que é piedade, definido o acorde da piedade, agora como tocar esse acorde? Quais são os exercícios, quais são as ferramentas, os halteres da academia de Deus, para a gente poder malhar, deixar no shape a nossa alma? Existe algo que os puritanos chamavam de meios de graça. Ser alguém piedoso é crescer na graça de Deus. Crescer na graça de Deus. E existem algumas ferramentas,
alguns halteres, alguns equipamentos, entre aspas, que podem fazer com que a nossa alma seja uma alma piedosa. Então, os puritanos que falavam muito sobre os meios de graça, eles tinham uma lista de coisas que eram importantes para eles, que ajudavam eles a crescer em piedade. São elas. Anote aí. Todas elas são importantes. Quanto mais nós negligenciarmos itens dessa lista, pior será a nossa situação. Primeiro deles, qual vocês acham que é? Estudar a Bíblia. Por quê? Porque para crescer em piedade, para crescer na graça de Deus, é necessário nós conhecermos a Deus. E conhecendo a Deus, conhecendo o Criador, nós entendemos melhor a criatura. A gente faz isso no discipulado o tempo todo. Estuda para conhecer a Deus, e quando a gente conhece a Deus, a gente vai nos conhecendo melhor. Estudamos o Salmo 19 essa semana. Quem há que possa descobrir, reconhecer as suas próprias faltas? Como nós podemos melhorar, como nós podemos diagnosticar a nossa alma sem a palavra de Deus? Impossível. Então, estudo da palavra de Deus, primeiro meio de graça. Meditar na palavra de Deus. Não só ler por ler. Estava conversando com o Júnior ali em casa hoje. O Júnior é músico. Ele falou que é a mesma coisa tu ficar treinando escalinha na guitarra sem fazer música. Tem que pegar aquilo que é mecânico e transformar em algo musical. É a mesma coisa, meditar na palavra, tentar extrair da palavra de Deus princípios que são aplicáveis na nossa vida. E a palavra de Deus é rica nisso. Terceiro meio de graça para nós praticarmos na academia da alma: oração fervorosa. Não é oração. Eu orei. Beleza? Oração fervorosa. A gente vai ter mais para falar sobre oração, não vou poder abrir muito aqui agora. Oração fervorosa. Para orar é necessário humildade. O orgulhoso nunca ora, porque ele acha que não precisa orar. O humilde se coloca em postura, na dependência de Deus, como a Kathleen orou aqui. Oração é demonstrar que reconhece que precisa de Deus. Não é tão importante o que você diz na oração. Porque a pessoa pode chegar e pode orar: ó Deus magnífico, glorioso dos céus, que criou os céus e a terra, e pode ser uma oração horrível. Uma oração de alguém orgulhoso que só quer aparecer. Para orar é necessário humildade, dependência de Deus, oração fervorosa. Quarto meio de graça, comunhão com os irmãos. Deus derramou algo na vida do Andrei, na vida da Jana, na vida de todos os irmãos aqui, que enriquece e alimenta a minha vida. Eu não sou igreja sozinho. Deus me livre. Eu preciso daquilo que Deus tem dado abundantemente na vida da igreja para os irmãos, para também ser alimentado por Deus, para também ser ensinado por Deus. E como eu aprendo com os irmãos, nas nossas reuniões, na vida piedosa que os irmãos vivem. Comunhão com os irmãos é um meio de graça. Outro meio de graça é arrependimento e confissão de pecado. Arrependimento e confissão de pecado. Também é prática que ficou para trás, né, isso aí. Oração de arrependimento de pecado é confessar o pecado para alguém, então. Vida devocional. Cantar os salmos.
Talvez você me diga assim, mas eu não sei orar direito. Não consigo orar. Não consigo orar. Não consigo orar. Cante os salmos. Salmos são orações cantadas. Quando nós cantamos os salmos, nós oramos com os homens de Deus. Nós oramos as orações que agradaram a Deus e por isso estão registradas no seu livro. Quando nós cantamos os salmos, nós oramos com a igreja que esteve no longo do tempo, ao longo dos anos, em toda a história. A igreja, ao longo dos anos, sempre orou e cantou os salmos. Por isso eles estão na Bíblia. Os salmos são o inário da igreja. Os salmos são o livro de oração da igreja. Quer aprender a orar, quer aprender a louvar a Deus? Vá para os salmos. Outro meio de graça é observar, memorizar e praticar os 10 mandamentos. Outro meio de graça. Por isso que nós enfatizamos tanto a catequese, o ensino, a memorização. Memorizar, lembrar, obedecer, observar os 10 mandamentos. Outro meio de graça. Quer ser uma pessoa piedosa? Observe os 10 mandamentos. Comece pelos 10 mandamentos. Ali é a base do cristianismo. Comece pelos 10 mandamentos. Outro meio de graça, amar e servir a igreja. Então Deus nos molda ao servir a igreja. É necessário amor por Deus para estar aqui. Quando a gente vê uma banda ensaiada, como foi a de hoje aqui, a gente vê pessoas que amam a Deus e dedicam seu tempo para Deus. Essa experiência eu nunca tinha tido, pregar no escuro. Alguém dá uma lanterna para mim, só para eu terminar de ler minha lista aqui. Vocês me ouvem? Sim. Boa aí, beleza, então vamos lá. Amar e servir a igreja é um meio de graça. Porque Deus... Aí. Deus nos capacita a servir a igreja. Quantos desafios a gente vive por fazer igreja, por topar o desafio de ser igreja, de fazer igreja, né? Aqui na Cidade Baixa, quantos desafios eu e minha esposa enfrentamos. E só enfrentamos esses desafios porque amamos a Deus. Quantos desafios o pessoal da diretoria, o Rodrigo, meu pai que está aqui comigo, a tomar decisões difíceis, administrar o dinheiro da igreja, é difícil. Lidar com os irmãos mala é difícil, só por amor a Deus. Então a gente ama os irmãos porque amamos a Deus, fomos amados por Ele. E só amamos os irmãos porque Deus derrama do seu amor em nós para que a gente se ame. Então o amor cristão e a comunhão é um presente de Deus para nós, é um meio de graça. Outro meio de graça é a adoração no lar. Adoração no lar. A gente ainda vai ter oportunidade de aprofundar isso. Mas nós precisamos adorar a Deus no nosso lar, ensinar os nossos filhos a adorar a Deus. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. As crianças aprendem por imitação. Uma criança nunca vai orar se não vê o seu pai orar. Uma criança nunca vai cantar um louvor se não vê o seu pai e a sua mãe cantando um louvor. Então por isso a adoração no lar é um meio de graça. E é um meio de graça que atinge principalmente os nossos filhos. E a nós também. Falei isso, instruir as crianças. Outro meio de graça, enfatizar o estudo da teologia. Às vezes a gente acha que teologia é coisa de pastor. Mas teologia já diz, é o estudo de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E se de fato nós amamos a Deus, tememos a Deus e desejamos por Deus,
Nós devemos estudar sobre Deus. É meio óbvio, né? E outra coisa, outro meio de graça é guardar o dia do Senhor. A gente ainda vai ter outras oportunidades para ver mais isso. Mas é separar um dia para descansar do Senhor. O Rodrigo leu no início do Salmo aqui, Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me faz repousar, Senhor. O descanso é uma graça de Deus para nós. Tem pessoas que dormem e não descansam. Tem pessoas que ficam um dia da semana sem fazer nada em casa, assistindo Netflix e não descansam. Acordam segunda-feira exaustos para trabalhar, porque não buscaram o descanso da maneira correta. Não buscaram descanso no lugar correto. O descanso é uma dádiva de Deus. Por isso que Ele nos deu um dia para descansar. E descansar em Deus é obedecer. No dia do Senhor, nós nos reunimos com o povo de Deus. Às vezes é cansativo vir até aqui. As pessoas vêm de longe para estar aqui. Mas eu tenho certeza que as pessoas que saem de casa, por mais longe que seja, como um ato de fé e de adoração a Deus, elas saem daqui com as suas energias renovadas, como se tivessem dormido uma noite de sono. Isso é um meio de graça. Tem gente que dorme no culto, né? Mas daí não é. É para quem acaba dormindo no culto. É para ser renovado pelo Senhor. Amém? Então, na academia da alma, a gente precisa fazer essa avaliação. Será que nós amamos a Deus? Como está o nosso temor a Deus? Como está o nosso amor por Deus? Como está o nosso desejo por Deus? Você precisa fazer essa autoavaliação. Você vai fazer essa autoavaliação. Deus está te dando todas essas ferramentas e está te dando um desconto de 100% para se matricular na academia dele, na academia da alma. E ele está te chamando para malhar a alma, que isso é muito proveitoso. Para que nós sejamos verdadeiramente cristãos, nós precisamos crescer em piedade. Vocês conseguiram compreender como piedade é uma palavra que não é tão simples? Acho que eu consegui trazer aqui, aprofundar um pouco mais o que é piedade. Só para concluir, hoje nós vivemos uma guerra etimológica. O que é uma guerra etimológica? É uma guerra de sentido de palavras. É o sentido real das palavras. Já que nós e o diabo não pode destruir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ele tem tentado diluir os conceitos. Dizer que não é bem assim. Ou que isso não significa o que a gente acha que significa. Essa é a guerra etimológica. Então nós precisamos devolver o valor, reconhecer o valor e buscar entender o valor das palavras. Se essas palavras estão no livro de Deus, na palavra de Deus, elas têm muito valor. Elas são essenciais para a nossa vida. E nós, como pessoas piedosas, que eu creio que nós somos, devemos levá-las em consideração em autoestima. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos, Senhor, diante de Ti com reverência, amor, desejando, Senhor, ardentemente Te obedecer. Nos ajuda, Deus, a crescer em piedade. Alguns de nós talvez nem sabiam o que era piedade. Outros não sabiam que o Senhor esperava que nós crescêssemos em piedade. Agora nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos exercitar na piedade, Deus. Nos ajuda a crescer em piedade, porque crescendo em piedade, nós estaremos crescendo a imagem e semelhança do Teu Filho. Isso é ser cristão.
nós recebemos essa identidade de Ti, Senhor. Nós nos identificamos como cristãos. Estamos aqui hoje, Senhor, domingo à noite, reunidos como igreja, porque cremos ser cristãos. Os cristãos fazem isso nos domingos à noite, Senhor. Ao longo dos anos, dos séculos. Então, como meio de graça, Deus, a Tua pregação, o estudo da Tua palavra, nós cremos que o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. E é Ele quem produz essa piedade em nós. Amém. Nós apenas respondemos ao que o Espírito diz a nós. Nos chama, Senhor. Transforma o nosso coração, Deus. Para que o nosso coração, Senhor, seja piedoso, Deus. Para que a nossa vida, Senhor, inspire, Senhor, outras pessoas a Te conhecer, a Te amar, a Te adorar e Te reconhecer como Senhor. Que o Senhor seja reconhecido como o Senhor de toda a criação aqui na Cidade Baixa. Amém. Por causa do testemunho da Tua igreja, por causa da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Nos transforma a Tua imagem e semelhança para que nós possamos dar bom testemunho de Ti aqui na Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre, em São Leopoldo e arredores, em nome de Jesus. Amém. Amém.